Os conteúdos que se seguem são da responsabilidade do projeto Afirma-te, cofinanciado pelo CICAD e executado pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idenha Nova. Estamos em época de férias escolares e muitos pais pensam em como ocupar o tempo livre dos seus filhos. O que podem ou devem fazer as crianças durante as férias? A resposta é simples: brincar. Brincar é uma das formas mais comuns de comportamento durante a infância. Mas brincar não é um mero passatempo. Brincar é um mecanismo adaptativo, essencial à sobrevivência, e é uma forma de aprender a viver. E por isso, mais do que um direito da criança, é uma necessidade. E nas férias, com o tempo livre de obrigações escolares, não há desculpas para não brincar. Para nos falar, precisamente, sobre a fulcral importância de brincar, contamos hoje com a participação especial do Dr. Carlos Neto, a quem agradecemos a disponibilidade e felicitamos pelo inspirador contributo para criarmos espaços e tempos que favoreçam o desenvolvimento saudável das crianças, das famílias e da sociedade. O Dr. Carlos Neto é professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, especialista na área da brincadeira e do jogo. Escutaremos em seguida a sua comunicação intitulada A Importância de Brincar e Ser Ativo num Mundo em Mudança. Olá, o meu nome é Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Queria agradecer o convite honroso que me foi feito pelo projeto Afirma-te, promovido pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idenha Nova, um programa sedutor, fantástico, de respostas integradas e que promove programas de rádio do projeto Afirma-te a passar na Rádio Clube de Monsanto. O tema que eu escolhi para esta gravação vou intitular como A Importância do Brincar e Ser Ativo num Mundo em Mudança. Nós sabemos de como é fundamental na sociedade atual as crianças poderem brincar e, de preferência, brincar ao ar livre. Como sabemos, nós necessitamos, no mundo que estamos a viver, de grande incerteza, mas também de grande velocidade de mudança, de termos uma infância saudável e natural e, ao mesmo tempo, termos uma capacidade de tratar este planeta de uma forma sustentável. Nós temos dados claros de que estamos a viver uma sociedade exausta, cansada, em fadiga e no limite, uma vida que muitas vezes é vivida à pressa, com corpos muitas vezes esquecidos e em lugar incerto, e vivendo uma angústia pandémica, aliás, agravada depois desta pandemia do Covid-19 e que tem criado em toda a parte do mundo, especificamente em crianças e jovens, estados depressivos muito acentuados. Ora, o que nós necessitamos é de pensar o brincar como um conceito fundamental na vida da humanidade, porque é um comportamento de facto ancestral, uma ferramenta poderosa, e todas as crianças brincam independentemente da cultura, do espaço geográfico, da idade, e por isso o brincar é um comportamento que tem que ser visto numa visão ecológica, que promova de facto uma cultura de sustentabilidade, porque as crianças, quando nascem e crescem, são curiosas e necessitam de experimentar o mundo em que vivem de uma forma, portanto, ativa. É preciso dizer que nós necessitamos de promoção deste direito a brincar numa escola, numa família e também numa comunidade, num mundo em grande mudança, criando de facto uma espécie de rede integral, uma rede educativa integral, que seja capaz de ultrapassar esta crise global sistémica em que estamos a viver. Veja-se, por exemplo, os dados recentes da crise climática, e temos, obviamente, que dotar estas crianças com uma educação ambiental e uma consciência ambiental, um espírito de comunidade, de aprendizagem em grupo e, acima de tudo, temos também uma sociedade que começa a pensar numa governança participativa com estratégias integradas, de modo a termos uma biosfera, pessoas e economias, portanto, saudáveis, com éticas e princípios ecológicos. Necessitamos, por isso, de fazer um pacto de sustentabilidade entre a escola, a família e a comunidade, em que o brincar e ser ativo ao longo da vida é um indicador absolutamente essencial, de modo a termos uma cultura educativa inovadora, colaborativa e ambiental. Na escola, porquê? Porque é necessário repensar e redesenhar novos modelos de aprendizagem e ensino. Na família, porque temos que ter mais pais disponíveis para ter mais tempo para estar com os filhos de forma interativa e de uma forma ativa e não com dinâmicas passivas e muitas vezes frente aos ecrãs, que é hoje uma sedução
que pode ter aspectos muito negativos. E também, obviamente, um pacto de sustentabilidade com a comunidade, em que as pessoas e os ambientes saudáveis sejam resultado de políticas públicas, de modo a que as crianças possam brincar de forma livre. É preciso distinguir aqui o que é brincar livre e brincar estruturado. É óbvio que nas escolas as crianças têm dinâmicas estruturadas através do brincar, mas eu diria que é um direito a criança ter a possibilidade de brincar de forma livre, espontânea, autêntica, aproveitando aquilo que a comunidade lhe possa dar do ponto de vista de espaços públicos, quer sejam espaços naturais, quer espaços construídos. E por isso esta relação que o brincar e o ser ativo pode desencadear na saúde mental e na saúde física, nesta pacto de sustentabilidade entre a escola, a família e a comunidade, é, do nosso ponto de vista, uma prioridade absolutamente fundamental no futuro. Para isso é preciso compreender que este mundo em mudança implica, de facto, uma escola virada para o futuro, uma sociedade que pense naquilo que se está a passar em termos de transição educacional, de transição digital e transição verde. Transição educacional porque é necessário um novo paradigma, uma nova vida escolar com mais participação, centrada na curiosidade, na adaptação, na criatividade, na perspectiva de comunicar de uma forma mais sustentável e também de as crianças aprenderem a saber pensar. Saber pensar é das coisas mais importantes para o futuro de uma sociedade que nós não conhecemos ainda o limite nem os seus contornos. O futuro é incerto, imprevisível e não sabemos exatamente para que mundo estamos a criar estas crianças. E por isso é necessário perceber também qual é o impacto que esta transição digital está a ter. Claro que veio para ficar, mas é preciso ter aqui um grande equilíbrio, um bom senso, porque esta dimensão tecnológica de digitalização, automação e outras transformações que a inteligência artificial, a robotização vem trazer, necessita que seja pensada, dialogada, porque se as crianças de facto necessitam de estar perto de receber informação muito inteligente que estes novos dispositivos digitais podem permitir. Por outro lado, também é importante ter o corpo ativo e, obviamente, poder estar de acordo com necessidades biológicas de pôr o corpo em atividade, na exploração e também na captação de informações que são essenciais que a natureza, a cidade, o mundo exterior permite. Por outro lado, as preocupações nesta transição verde, porque precisamos de fazer aqui um equilíbrio de uma dimensão de cariz ecológica, também ambiental e também climática. Nós sabemos que este confronto entre estas duas culturas está presente hoje em dia. Por um lado, as pessoas têm necessidade de perceber que é importante ter tempo para si, tempo para o seu corpo, estar em movimento, não é? Possibilidade de viver uma vida mais devagar, não tanto à pressa, mas por outro lado ter também a noção de que a evolução desta tecnologia é imparável e de facto vivemos perante este mundo virtual, também digital, que veio para ficar. Portanto, vivemos aqui entre o risco e a incerteza calculada e, por outro lado, a vertigem e o jogo da existência. É um confronto entre duas culturas que cada um de nós sabe apreciar hoje em dia no seu próprio cotidiano. Obviamente que este desafio no desenvolvimento das crianças e jovens entre uma cultura motora e uma cultura digital, ou entre aquilo que é um contato online e, por outro lado, um contato corporal, é absolutamente fundamental que haja equilíbrio. Hoje as crianças e os jovens têm uma tendência para viver o corpo na ponta dos dedos. O jogo de rua, o brincar de rua está em vias de extinção e por isso nós necessitamos de perceber que temos 5 milhões de anos de história e não podemos largar essa herança biológica, esse ADN que está dentro de nós, na necessidade que temos de nos mover, de sermos ativos, de brincar com os outros, com os objetos. Nós somos animais digitais que apenas vivem no meio urbano cerca de 0,001% do tempo e agora com esta idade digital entramos numa nova era, num novo mundo. Portanto, brincar e ser ativo é absolutamente essencial na vida das crianças e dos jovens, diríamos ao longo da vida, e por isso é necessário aqui ter uma urgência em alterar a paisagem urbana numa visão de sustentabilidade da vida ativa. Por isso eu diria que era necessário transformar cidades e escolas e famílias autocêntricas, dominadas pela predominância dos automóveis, de espaços de betão e sintético, obesidade curricular, tempo excessivamente estruturado, para cidades, escolas e também comunidades que sejam ecocêntricas, isto é, aprendizagens centradas em pessoas ativas
e numa perspectiva participativa e também comunitária. O que está aqui em causa é sermos capazes de valorizar progressivamente os valores humanos e também termos uma concepção mais naturalista da vida e da nossa existência. Nós sabemos que vivemos algumas pandemias, para além daquela que estamos a viver. O sedentarismo e a inatividade física, causadora de imensas doenças, uma sociedade adversa ao risco que não permite que as crianças se confrontem, que subam às árvores, que andem por cima dos muros, que joguem brincadeiras ou que façam brincadeiras que são próprias da idade, uma falta de autonomia e de mobilidade enorme que atingiu níveis e proporções nunca imagináveis e, por outro lado, uma espécie de outra pandemia que se instalou, que é o medo e a superproteção adulta, que não permite que as crianças sejam verdadeiramente livres de se expressarem, de poderem fazer as suas aventuras, de poderem lidar com o risco. Também podemos afirmar que nas últimas décadas houve um déficit de natureza, isto é, perderam-se os corredores verdes com esta urbanização caótica e muitas vezes excessiva de betão, que implicou que os seres humanos tivessem, de facto, uma situação dramática de distanciamento daquilo que são os corredores naturais ou o contato com a natureza e a ausência de políticas públicas urbanas centradas nos direitos das crianças de poderem brincar. O que observamos hoje, de uma forma generalizada, e temos dados científicos para o afirmar, que há, de facto, progressivamente uma iliteracia motora muito grande, em que as crianças têm cada vez menos intensidade de esforço, mau equilíbrio e uma postura muitas vezes despropositada, não adequada, uma menor coordenação motora, uma má percepção espacial e temporal, uma falta de autoestima e autoconfiança, um menor desenvolvimento, o contato físico e social agravado com esta pandemia, em que isso tem depois consequências enormes nas tomadas de decisão, no sucesso escolar e também no prazer das crianças poderem, de facto, viver. Ora, estas alterações das competências motoras lúdicas nas crianças e jovens são hoje observadas de forma, portanto, muito regular. E poderemos dizer que, nos tempos que vivemos, nós assistimos a uma verdadeira hecatombe anatómica, muscular e mental pelo número de horas que estamos sentados. Se observarmos, as crianças, jovens, adultos e idosos passam hoje uma grande parte do seu dia-a-dia sentados, frente aos ecrãs, frente às telas, porque, de facto, essa sedução é uma sedução irresistível e, por isso, faz com que o corpo seja extremamente sedentário. E essa é uma das razões porque o nível de mobilidade das crianças em Portugal é dos piores da comunidade europeia. Nós temos o índice de mobilidade, isto é, atravessar as ruas sozinhos, ir para a escola a pé e voltar, sair depois de escurecer, andar de transportes públicos, andar de bicicleta, andar a pé, caminhar. Nós temos, de facto, em vários países estudados, uma situação muito delicada do ponto de vista do que é esse conceito de autonomia e de mobilidade. Os pais não dão autorização às crianças para sair de casa ou de forma autónoma, as crianças não podem sair à rua de forma, portanto, tomando a decisão por si mesmo. Normalmente são muito acompanhadas, muito super protegidas, com pais tipo helicóptero, não é? Que vigiam, super protegem as crianças. Eu diria mesmo que super proteger é de facto um crime, uma violência simbólica, porque as crianças precisam de liberdade, de expressão, de ser, de tomar decisões por si próprias, de enfrentar obstáculos, de enfrentar dificuldades, de terem também tempo para o tédio e para a frustração, porque isso é essencial, e o brincar é também isso, não é? Nós hoje temos diferentes formas de autonomia de mobilidade entre a habitação e a escola, o espaço público, com percepções e identidades muito diversas. Nós diríamos que é fundamental para a infância e para a juventude poderem ter liberdade de circulação pelo espaço público, para ter a identidade do local onde crescem, e por isso faz-se brincando, para ter um desenvolvimento do cérebro saudável, habilidades motoras, boa saúde, redução de riscos de obesidade e diabetes, uma saúde também mental, com habilidades sociais, empatia, resiliência, criatividade, força emocional, resolução de problemas, confronto com o risco, não é? E, portanto, diríamos que se tivermos que eleger a melhor receita para termos uma vida saudável, para combater este sedentarismo e literacia física, motora e emocional, que é um verdadeiro problema de saúde pública, a melhor solução é as crianças poderem ter tempo e espaço para poderem brincar, jogar, fazer atividade física e desportiva, porque é um medicamento de eficácia mais comprovado.
Quem não se lembra, nas suas memórias de infância, quando andava na escola, na rua, e quando vivenciava a cidade, a aldeia, a vila, as percepções que tinha das representações do espaço físico, da mobilidade e de circulação na cidade, os jogos e aventuras em espaço natural e construído, as dinâmicas de grupo com os amigos, aqueles jogos e aquelas lutas que se faziam, que são do tempo em que, de facto, ainda se vivia à rua com liberdade, e também com possibilidades de poder ocupá-la, as margens de risco e também de segurança, não é? Como nós éramos capazes de ultrapassar os limites, porque brincar é ultrapassar os limites, a vivência do tempo, quer em casa, na escola e na rua, as vivências subjetivas do território que tínhamos, a relação que tínhamos entre o nosso interior e o exterior do nosso corpo, os nossos imaginários, os nossos espaços de vida. Ora, estas memórias são fundamentais, portanto, na infância, o que significa que poderemos dizer que brincar muito na infância é, de facto, assegurar uma vida adulta com mais imaginação, com mais felicidade e também com mais iniciativa. Brincar e ser ativo ao longo da vida aprende-se na infância. A infância só se vive uma vez, é irrepetível. E por isso é preciso que as crianças possam viver de forma plena a sua infância, para que possam ser adolescentes e adultos plenos de facto, de sucesso e também de felicidade. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança tem dois momentos fundamentais do ponto de vista histórico. Em primeiro lugar, a Declaração Universal dos Direitos da Criança em 20 de novembro de 1959 e depois a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Convenção dos Direitos da Criança, que foi definida em 20 de novembro de 1989. E nessa Declaração Internacional dos Direitos da Criança, que Portugal também aderiu como Estado-membro, é definido o artigo 31º, que diz respeito ao direito ao brincar, o direito ao lazer, ao jogo e aos tempos livres. Mas também, para além deste artigo, um outro fundamental, que é o artigo 12º, que é o direito à participação. As crianças têm o direito de se exprimir livremente a sua opinião de acordo com a sua idade, com o seu nível de maturidade, idade, sexo, raça, etc. E este é um direito que não diz respeito apenas às crianças consideradas normais, mas também aquelas por questões genéticas ou adquiridas são diferentes. Portanto, o brincar é também uma atividade que implica inclusão, que implica cidadania, que implica que é um comportamento que é possível para todos. Nós sabemos que as crianças, quando passam por situações de flagelo mundial, de assimetrias, de desigualdades, e isto pode-se observar o que está a passar em todo o mundo, de guerras, de fome, de pobreza, de medo, de violência, de guerras e conflitos, abuso e negligência, doença e insucesso, muitas vezes até a falta de afeto. Isso reduz ou mesmo torna ausente o comportamento lúdico. Mas também sabemos, por observação pessoal que tive a ocasião na minha carreira como investigador e como professor universitário, e também de trabalhar com crianças em situações extremas, quer em situações de guerra, quer em situações de violência extrema, também observei crianças com uma grande capacidade de resiliência. O Libertem as Crianças é um conceito fundamental, que, publicado em livro em novembro de 2020, é um livro que tive a ocasião de publicar e que convido toda a gente a ler, exatamente porque é necessário termos consciência desta urgência de brincar e ser ativo na infância e da adolescência. O brincar das crianças em contextos sociais desenvolvidos, em países desenvolvidos, também vive problemas para além dos países menos desenvolvidos, com falta de alimentação, ou com, portanto, países carentes ou países em guerra, porque há uma violência invisível nas crianças do nosso tempo, nas crianças que vivem aparentemente na abundância, porque não têm tempo a brincar, porque há uma decadência em função de barreiras existentes, não há confronto com o risco nem atividade física, não há conexão com a natureza, não há autonomia nem participação e por isso é urgente pensarmos em cidades, famílias e escolas ativas. Temos mesmo que fazer um programa mais estruturado de intervenção em crianças e jovens que eventualmente apresentem problemas sociais. Nas últimas décadas houve de facto uma decadência muito grande do ponto de vista das ordens mentais e também de declínio do brincar e do jogo, todos sabemos disso. O brincar, o que é? Brincar é um treino para o inesperado, em situações motoras, cognitivas e sociais. É uma espécie de pressão seletiva. A criança, como sabemos, é especialista do espaço e desde muito pequenina que ela tem necessidade de brincar. O brincar
permite capacidade adaptativa, cultura de sobrevivência, confronto com a adversidade, regulação emocional, autoconfiança, relação social, também o desenvolvimento de competências motoras e de competências cognitivas. E por isso é necessário e urgente, na sociedade atual, darmos tempo e espaço para que as crianças possam ter capacidade adaptativa e capacidade criativa, brincando e serem muito ativas, para resolver problemas complexos, ter pensamento crítico, ser criativo, motivar equipas e saber comunicar. Por isso, diríamos que a melhor receita para se ser saudável, ter um estilo de vida ativo e poder ter saúde mental e saúde física é ter tempo e espaço para poder brincar de forma adequada, quer de um ponto de vista de jogo simbólico, de jogo social e de jogo de atividade física. Para terminar, gostava de dizer que seria importante que pudéssemos permitir que as crianças pudessem brincar às lutas, perseguir e serem perseguidos, subir às árvores, porque é uma forma de civilizar o corpo. Quando nos confrontamos com os limites, damos mais valorização à vida. E por isso é necessário brincar mais em casa, brincar mais ao pé de casa, brincar na cidade, devolver as crianças à cidade, dar oportunidade de poderem ser autónomas, viverem em liberdade e, acima de tudo, temos escolas mais amigas e cidades mais amigas das crianças, no sentido de elas poderem brincar de uma forma livre, não apenas estruturada, mas de uma forma verdadeiramente livre, para que possamos ter uma infância saudável, porque as crianças não são, nem os ambientes não são angelicais. As crianças são impertinentes, necessitam de experimentar, necessitam de explorar, ser pesquisadoras, cientistas, artistas, brincando muito na infância. E por isso é necessário dizer que o risco é absolutamente essencial, porque ele não é só físico, é também mental, emocional e social, e agora, mais recentemente, também há risco digital. E é preciso que haja a possibilidade das crianças poderem não estar prisioneiras em casa, prisioneiras na escola, mas sim poderem ser libertas, para que possam explorar a natureza, subir montanhas, trepar às árvores. Não há crianças difíceis. O difícil é ser criança no mundo de gente cansada, ocupada, sem paciência e com pressa. É preciso dar tempo livre e espaço disponível para os filhos e alunos, jovens e crianças poderem brincar e não negligenciados neste direito fundamental, porque é importante mudar a forma como os pais encarregados de educação percepcionam o crescimento dos seus próprios filhos. Corpos ativos dão cérebros ativos, através de sentimentos e de emoções. E por isso o brincar está comprovado de um ponto de vista científico que é absolutamente essencial. E aqui a família, a escola e a comunidade jogam um papel fundamental. Agradeço ao projeto Afirma-te este convite para eu participar neste programa radiofónico e as minhas felicitações por todo o trabalho que fazem, extremamente interessante e importante para a comunidade e também para as crianças e jovens. Muito boa tarde. Apresentamos em seguida o Poema do Brincar, de autor desconhecido, nas vozes de Nicolau, Fausto e Sofia. Quando me virem a montar blocos, a construir casas, cidades, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender sobre o equilíbrio e as formas. Um dia posso vir a ser engenheiro ou arquiteto. Quando me virem perto tinta ou a pintar ou a esculpir e a moldar barro, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender sobre expressar-me e a criar. Um dia posso vir a ser artista ou inventor. Quando me virem sentado a ler para uma plateia imaginária, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender a comunicar e a interpretar. Um dia posso vir a ser professora ou atriz. Quando me virem à procura de insetos no mato ou encher os bolsos com bugigangas, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender a prestar atenção e a explorar. Um dia posso vir a ser cientista. Quando me virem a pular, a saltar, a correr e a movimentar-me, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender como funciona o meu corpo. Um dia posso vir a ser médico, enfermeiro ou atleta. Quando me perguntarem o que fiz na escola e eu disser que brinquei, não me entendam mal, porque a brincar estou a aprender
a aprender a trabalhar com prazer e eficiência. Estou a preparar-me para o futuro. Hoje sou criança e o meu trabalho é brincar. Esperamos que este programa tenha sido, para vós, tão enriquecedor e motivador quanto foi para nós. Voltaremos em breve com mais temas de interesse garantido. E até lá, bons trabalhos, boas férias e muita brincadeira.